Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Ed Wilson e esse é o nosso terceiro vídeo da série Fundamentos do Assembly com Raspberry Pi. Hoje nós vamos estudar estruturas condicionais. Como será que o Assembly faz isso? Será que existe um if, um else, um then? Como será que isso vai acontecer? Lembrando que nós estamos utilizando esses dois livros como livros-textos para a criação e desenvolvimento dos estudos do Raspberry Pi e Assembly, né? Então, o Assembly ele entende condicional, mas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ele utiliza prefixos, né? E quais são esses prefixos, né? São os prefixos EQ, que é de equal, igual, NE, not equal, não igual, verifica também aqueles flags de overflow, enfim, são esses prefixos utilizados para fazer as condicionais, né? Então nós precisamos utilizar. Não existe um comando if diretamente, mas utilizamos os mnemônicos com esses prefixos. Por exemplo, LT é menos que, GT é mais que, LE é menos ou igual. Então são esses prefixos que vão nos ajudar. E a comparação também, ela segue o mnemônico, né? Por exemplo, o CMP, ele compara dois operandos, né? O CMP é de compare, né? Existe comparação negativa também, enfim, existem várias atividades, né? Que podem ser feitas. Por exemplo, comparação R0 e R1, né? Então, na verdade, o que ele faz, né? Ele faz uma operação de R0 menos R1, né? Então, se o resultado for diferente de zero, significa que eles são diferentes. Se o resultado for igual a zero, significa que são iguais. Então, comparação, por exemplo, R0 e o número 1, né? Ele faz a comparação do registrador R0 menos o número 1. Então, é dessa forma que são feitas as comparações, né? Então, as comparações elas são usadas em combinação com um comando de branch, de salto, de chamada, né? Então, por exemplo, né? Esse branch, né, olha só, esse código aqui, compara R0 e R1, e na sequência BEQ 0 flag set. O que é esse BEQ? O BEQ é branch if equal, né? Então, esse EQ aqui, lembra da tabela anterior, né, é igual. Então, ele compara R0 e R1. Se eles forem iguais, ele vai executar a próxima instrução. E qual é a próxima instrução? É um salto, né? Então, ele está fazendo um salto, aqui está fazendo um branch, né? E aqui já aparece para onde? Esse aqui ele está indicando qual é a label, qual é a etiqueta do código que ele vai pular, né? Para onde que ele vai pular, para onde que ele vai fazer esse jump. Então, é assim que funciona a estrutura condicional, né? Então, ela vai trabalhar em conjunto com outras estruturas. Então, vamos lá para o nosso programa 6, né? Para mostrar esse exemplo de estrutura condicional. Então, vamos ao programa 6. O que o programa 6 vai fazer? Podemos pensar em algo mais ou menos assim, né? Opa, vamos voltar aqui, tá, para o modo de edição. Podemos pensar em algo mais ou menos assim, né? Vou colocar aqui como comentário para lembrar, né? Por exemplo, R0 vai receber um valor qualquer, 13, né? Então, vamos aqui, se R0, só para nós entendermos, for maior do que zero, o que ele vai fazer? Eu quero que ele simplesmente faça R0, recebe R0 menos 1. Então, é isso aqui que nosso programa o programa 6 vai fazer, né? Nós vamos atribuir um valor para R0 e depois comparar, né? Se o valor de R0 for maior do que zero, se for positivo, ele vai decrementar em 1, né? Então, vamos para o nosso programa em Assembly, né? Que vai fazer isso aí. Então, vamos global start, né? E finalmente o start. Então, vamos começar, né? Vamos atribuir o valor, no caso 13, para R0. Atribuição de valor numérico para um registrador, utilizamos o move, né? Então, pronto, está feita aqui a atribuição. Só para ficar organizado, e nós vamos precisar disso aí, vamos criar aqui uma label chamada if, né? Vamos começar o nosso if. O que nós vamos fazer?
Vamos executar justamente isso aqui, ó, se R0 é igual a zero. Então, para isso, vamos utilizar o mnemônico CMP, já que padronizei em maiúsculo, né? Comp. Eu quero comparar R0 com o valor zero. Poderia comparar com um registrador, por exemplo, né? Carregar no R1 o valor que eu quero e comparar R0 com R1, não tem problema nenhum. No caso aqui é possível fazer direto, né? Se R0 for igual a R1, o que ele vai fazer? Ele vai finalizar, né? Então, eu já posso chamar aqui, ó, se ele for menor ou igual, né? Olha só, a ideia aqui é inverter, né? Então, se ele for menor ou igual, o que ele vai fazer? Ele vai para finalizar com endif, né? Ou, se ele for maior, né? Então, o que ele vai fazer? Nós vamos subtrair de R0, nós vamos armazenar o resultado da subtração em R0, de R0 com o valor 1. Vamos entender um pouquinho essa lógica ao contrário aqui, né? Em diff, e finalmente finaliza com o R7 recebendo 1 e SW0. Vamos entender aqui. O que eu quero fazer? Opa, pressionei o teclado aqui. Vamos limpar. O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente verificar se R0 for maior do que zero, decrementa o valor de R0 em 1. Então, aqui nós comparamos R0 e 0. Eu inverti a ordem, né? Isso às vezes é interessante porque vai facilitar a escrita do código, né? Eu inverti a ordem, né? Então, ele compara R0 com 0. Se a ordem direta é maior do que zero, quando eu inverto, eu tenho que verificar se ele é menor ou igual, né? Então, esse branch aqui, ó, o salto é less equal. Então, ele vai saltar se for menor ou igual. O que ele vai fazer se for menor ou igual? Ele vai saltar para o endif. O que o endif faz? Nada, já finaliza o programa. Se ele não for menor ou igual, significa que ele é maior. Se ele é maior, o que é para executar? É só para decrementar de 1. Então, é exatamente essa linha aqui que decrementa de 1. Né? O R0 decrementa de 1. Veja bem, então o nosso R0 começa com 13. O R0 é maior do que 0. Então, após a execução desse programa, o resultado tem que ser quanto? 12, exatamente. Será que está acontecendo isso? Vamos agora executar, né? Então, AS menos O programa 6, né? E vamos usar o programa 6.s. Opa, ele reclamou. Endif, vamos arrumar isso aqui, né? O que ele está reclamando do endif? Sim, olha só, é muito interessante isso, né? Vamos aproveitar aqui, porque ele faltou 2 pontos. Então, quando eu defino uma label, né? Eu defino uma label, ela deve ser seguida dos 2 pontos, né? Esse tracinho inicial aqui eu estou utilizando, mas ele não é... Então, o que eu preciso ter aqui? Os 2 pontos, né? Exceto do início, que é o global, né? Mas todas as labels têm que ter 2 pontos. Mas quando eu vou chamar, eu não uso 2 pontos, né? Quando eu vou saltar para ela, mas a definição dela tem que ter os 2 pontos. Vamos agora compilar, gerar o executável, né, do programa. Olha só, eu já fiz uma bobagem. Eu chamei ele... Vamos arrumar esse nome aqui em cima, porque eu chamei de program 6, né? Então, vamos renomear. Move program 6.o para programa 6.o. Então, renomeei ele para deixar certinho, né? Então, menos o programa 6 e a entrada é programa 6.o. Pronto, vamos executar o programa 6 e já pedi para ele mostrar o resultado, né, do R0. Lembrando que para mostrar o resultado do R0, eu posso utilizar o comando echo, né, para ele mostrar. Então, está aqui, ó, número 12. Né? Então, ele mostrou para mim que é o número 12. Então, o programa 6 faz justamente isso aí. Né? O programa 6, ele simplesmente faz um if, né? Um if sozinho. Essa aqui é a ideia. Né? Está aqui ele apresentado em tela, né? Já funcionando também.
Bom, mas além do BLE que eu acabei de utilizar aqui nesse programa, que é less or equal, né? Existem menor que, menor ou igual, maior, né? Maior ou igual, o branch incondicional, né? O B sozinho ou o bool é um branch incondicional, ele sempre vai fazer, né? Sempre vai saltar. O B que é se for igual, se não for igual, enfim, né? São várias condições que nós podemos utilizar para montar essas estruturas condicionais. Então vamos lá. Vamos agora experimentar isso num outro programa, né? O programa 7. A ideia é que nós possamos fazer uma estrutura de if mesmo, né? Então, por exemplo, vamos iniciar aqui, qual que é a ideia desse programa, né? R0 vai receber 13, R1 recebe 0 e C, vamos considerar aqui R0 maior do que R1, né? O que ele vai fazer? Eu vou decrementar R0, por exemplo, R0 recebe R0 menos 1. Se não, né? R0 vai receber R0 mais 1. Mais 1. Vamos arrumar aqui. Então, se for... E termina um endif aqui. Lembrando que esse código é só para vocês, só para nós nos lembrarmos o que nós vamos fazer. Então, vou atribuir número 13 para R0, número 0 para R1. Se o R0 for maior do que 1, decrementa R0, se não, nós vamos fazer um incremento nele. Então, a ideia é só para entender esse if, else, if, then, else, né? Só para vocês entenderem o conceito, né? Só para entender. É claro que aqui estou fazendo a atribuição direta, mas poderia fazer a leitura lá, como vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, mostrar resultado, mas ele começa a estender muito, né? Então, a ideia aqui é só realmente ver como que nós podemos utilizar essas estruturas condicionais, agora uma estrutura condicional completa, né? Então, vamos começar com o programa. Lembrando que o start ele tem que ter 2 pontos, né? Então vamos lá. Então vamos inicializar R0 com 13. Vamos inicializar R1 com o valor 0. Então essas duas linhas fazem exatamente essa atribuição aqui em cima, né? E finalmente vou criar o label if, que vai fazer essa comparação. Então, nós vamos comparar, né? Comparar R0 e R1. Então, R0 e R1. Eu vou usar aqui, se ele for menor ou igual, né, que é justamente a lógica contrária, né, o que ele vai fazer? Né? É o nosso then. Né? Então, ele vai executar o nosso then. Então, ele vai saltar lá para o nosso, na verdade, o else, né, primeiro. Se não, né, ele vai fazer, né, essa subtração aqui. Ó. Então, se ele for menor ou igual, ele faz essa subtração. Né? Qual que é a subtração? Que nós já vimos no exercício anterior, é o sub. Né? Então, eu vou armazenar em R0 o valor de R0, né, menos 1. É isso. E o que é esse else que nós precisamos fazer agora? E faltou uma coisa aqui. Nós já vamos lá para um branch incondicional para o endif, né? Senão ele vai ficar repetindo tudo que está embaixo. Essa que é a ideia. Então, olha só. Se ele for, nós vamos comparar R0 com R1. Se ele for maior, né, se R0 for maior do que R1, nós vamos decrementar R0. Se ele for menor ou igual, nós vamos incrementar. Né? Então, é aqui que nós estamos fazendo. Então, se ele for menor ou igual, nós vamos saltar lá para o else. Se não, nós decrementamos ele, que é exatamente essa linha aqui,
e fazemos uma chamada para o final do if, né? Essa que é a ideia. Na verdade, isso aqui, né, seria o then. E o que é esse else? Vamos agora definir o que é esse else, né? O que else vai fazer, né? Else vai fazer justamente a adição, né? Ao contrário, que ele vai simplesmente fazer essa adição aqui de R0 mais 1. Então, a gente já sabe que a adição, podemos utilizar o ADD. Eu vou adicionar, o resultado eu vou armazenar em R0 e vou adicionar R0 com o número 1. Esse é o else. E, finalmente, como é só um comando, né, eu posso ir direto para endif ou chamar o endif aqui também, né? Eu posso aqui chamar o endif, se tivesse mais de um, poderia fazer assim, endif, né, e tudo colocar antes do else. Mas, na verdade, essa linha eu nem preciso dela, porque é somente um. Né? E o que é o endif? Né? O que é o endif? Vamos acrescentar aqui, né? Que é o sinal do if. Né? Nada, ele simplesmente vai terminar o programa. E como que nós finalizamos o programa? Nós finalizamos o programa com R7, recebendo o valor 1, e finalmente finalizamos. Então, vamos olhar esse código aqui. Aqui nós atribuímos o número 13 ao registrador R0. Opa, olha só um erro aqui em cima. Vamos corrigir já. E nós atribuímos o valor 0, né, para o registrador R1. E vamos comparar R0 com R1. Se ele for menor ou igual, significa que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que subtrair, ou melhor, vou ter que adicionar, que é exatamente isso aqui, ó, é o else. Então, eu criei aqui um label else que ele simplesmente faz isso aí. Ele adiciona 1 ao valor de R0 e armazena tudo em R0. Caso contrário, ele vai subtrair 1 de R0. Então, essa linha aqui, ele subtrai 1 de R0 e armazena em R0. Com isso, nós temos uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição. Vamos agora compilar o nosso programa 7. Programa 7.a, programa 7.s. Olha só de novo, ó, linha 24. Qual é o erro que está na linha 24? Vamos ver a linha 24. Novamente, eu me esqueci dos 2 pontos. Olha só. Vamos ver se é só isso? Sim. Agora, vamos gerar o executável do programa 7 a partir do objeto do programa 7. Então, programa 7, e vamos pedir para visualizar o conteúdo. 12. Então, exatamente como nós queríamos, né? Então, o programa 7, né, ele executou 13 menos 1. Né? Eu vou deixar como atividade para vocês fazerem, como sugestão, de alterar os valores, né, para confirmar se ele vai funcionar mesmo ou não. E o programa 8, o que faz o programa 8? O programa 8, nós vamos agora fazer uma estrutura de repetição. Então, vamos fazer um programa para fazer uma estrutura de repetição. Por exemplo, eu quero somar, né? Vou somar números de 1 a 10, né? Somar números de 1 até 10. Então, essa aqui é a ideia. Seria mais ou menos o while, né? Então, podemos pensar no while, né? Algo assim, while, enquanto o contador for menor do que 10, na verdade vai ser de uma não. Enquanto o contador for menor do que 10, faça alguma coisa. Então, com while eu consigo fazer isso aí. Então, como que seria um while, né? Global start. Vamos começar aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso, por exemplo, usar o R1 e o R2, né, para ser contador e outro para receber o valor do somatório. Então, vamos começar aqui com... Vamos inicializar R1 com 0. Vamos inicializar R0 com 1. Né, e
e vamos agora montar um loop. Então, loop, lembrar de 2 pontos aí, né, na etiqueta. Então, o que o loop vai fazer? Vamos comparar, né, R2 com o número 10. Né? Por quê? Eu quero somar número de 1 até 10. Então, o R2, né, neste caso aqui, R2 é o meu contador. Então, ele que eu inicializo, R1 e R2. Então, R2 vai ser o meu contador. Então, ele que eu vou comparar com 10. Né? Por isso que eu inicializei ele com 1. Então, eu comparo R2 com R10. Se for igual, eu termino. Então, BGT, o que eu faço? Eu vou lá para o final do programa. Finalizo ali e pronto. Né? E se ele não for maior ou igual a 10, então ele vai fazer até 10. Né? Então, nós começamos com 1, ele vai fazer até 10. Eu vou adicionar em R1 o próprio valor de R1, né, e R2. Então, aqui no caso, eu estou adicionando, né, em R1 o valor do somatório. Perceba que ele começou com 0, né, e depois ele vai receber o somatório. E agora eu preciso incrementar R2, né, que seria, geralmente lá nas linguagens de programação, a gente utiliza o I, né, de interactor, né? Eu vou incrementar o R2. Então, eu preciso, como que eu incremento? Eu posso usar o ADD mesmo. O R2, eu vou incrementar o próprio R2 com uma unidade. Então, dessa forma, eu incremento o R2. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso chamar o loop. Então, vou fazer um branch direto para o loop. Né? O que esse branch vai fazer? Ele vai saltar aqui para cima, ó, aqui para cima. Né? E vai repetir tudo de novo. Então, ele vai ficar nessa repetição, até que R2, né, chegue no 10. Então, o R2 ele é incrementado. Com isso, finalizamos. Né? Simplesmente finalizamos. Então, vamos finalizar o end com 2 pontos. O que ele vai fazer? Bom, eu posso agora mostrar o valor do somatório, escrever todas aquelas instruções para escrever em tela, ou simplesmente eu vou copiar o conteúdo, né, do R2, do R1, que é o somatório, para o R0. Até poderia usar o R0 direto ali em cima, não tem problema nenhum, mas eu vou deixar no R0 o valor do R1. Com isso, é possível nós sabermos qual foi o resultado do programa. Então, pronto. Finalizamos o programa 8. Vamos agora compilar o programa 8.o. Programa 8. A partir do programa 8.s, vamos gerar agora o executável do programa 8 a partir do objeto, do arquivo objeto. Então, se nós executarmos o programa 8, e vamos pedir para visualizar o resultado, 55. O que isso significa? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dá quanto? 55. Eu deixo aí como exercício para vocês confirmarem esse resultado. Então está aqui também ele escrito novamente, né, que soma números de 1 até 10. A ideia é fazer o while. Se tivéssemos utilizado o R0 para somatório, não precisaria fazer essa movimentação aqui no final. Poderia também usar para escrever em tela. Então, agora para vocês, sugestão de atividades para vocês pensarem e implementarem. Como implementar um programa, numa linguagem assembly, é claro, né, para ordenar 3 números em ordem crescente, né, utilizando a estrutura de if, then e else. Então, esse é o desafio para vocês fazerem, né? Ordenar 3 números em ordem crescente utilizando if, then e else, que são essas estruturas que vimos no vídeo de hoje. Espero novamente que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.